Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Nós aprendemos. Muito boa noite a todos, muito bom dia, qualquer momento que você esteja nos assistindo, desejamos assim que você esteja muito bem. E hoje, mais uma vez, nós temos um programa intitulado O Consolador, que é a obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que é uma obra de perguntas e respostas, perguntas dirigidas a Emmanuel e cujas respostas são para elucidar realmente o nosso trabalho em relação à parte da doutrina espírita. E contamos com a presença do nosso querido irmão Donizete, a Maria Antônia, que vão estar comentando as perguntas desta noite. E como é de praxe, vamos iniciar a nossa atividade fazendo a nossa prece. Então, cerrando os nossos olhos, vamos elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus. Vamos pedindo para que nesta noite, neste momento, onde nós estivermos, possamos nos emanar o seu coração,
para que possamos abraçar a sua luz, para que possa trazer à nossa mente a calma necessária para o nosso aprendizado, para que as situações do dia não sejam desperdiçadas, porque são grandes oportunidades para o nosso amadurecimento moral. Passando por elas, com muita paciência, com entendimento, vamos ampliando o nosso horizonte de amor, para que as nossas almas cada vez mais se libertem da ignorância. E nesse clima de paz, que a paz do nosso Mestre Jesus possam invadir os lares daqueles que neste momento conosco estão se prontificando a estudar esta obra. Que assim seja. Bom, então vamos estar começando, né? Tudo bem, Maria Antônia? Tudo bem, Donizete? Boa noite a todos, tudo bem. Vamos estar começando, então, a pergunta de número 138. Então, em se tratando das questões do determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros? Aí o nosso querido Emmanuel responde: todo ser racional está sujeito ao erro, mas não se encontra obrigado a ele. Em plano de provações e de experiências como a Terra, o erro deve ser sempre levado à conta dessas mesmas experiências. Tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto ou indireto, tratando-se de aproveitar os seus resultados em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas abdiquem a repetição dos experimentos em favor do seu próprio bem no curso infinito do tempo. Então, para os nossos primeiros comentários, convidamos a nossa querida irmã Maria Antônia. É contigo, por favor. Passa a palavra para ti. Para mim ou para o Doni? É o Doni primeiro, Doni? Sou eu, time. Oi? Sou eu. Desculpe. Sou eu. Tá, tranquilo. Tá. A pergunta, né, sempre é muito bem feita, né? Quer dizer, e como nós estamos no capítulo, nós estamos falando de filosofia, dentro de filosofia vida, e dentro do assunto viva, o determinismo, né? As experiências, né? E a colocação, né, é muito própria, né? E estamos todos, né, fadados ao erro, né? É um determinismo isso, né? O errar, né? Aí ele fala assim: sim, estamos sujeitos ao erro. Não quer dizer que devemos errar, né? Aí vai da nossa decisão, falando melhor, do nosso livre-arbítrio de escolher aquilo que nós vamos responder a cada situação. Aí, o que é interessante, porque está dentro do item da experiência, né? Eu falo, nesse plano de provações, né? Onde nós estamos aprendendo, né? Dentro desse planeta terreno, esse planeta escola, né? Que é repetido o tempo todo durante o livro O Consolador, né? Essa escola que tem como grande mestre Jesus e todos os seus prepostos a nos orientar, o que ele nos diz? Podemos errar, mas quando errar, que possamos fazer disso um novo, como eu falo, uma experiência, um novo ganho nesse nosso caminhar de evolução. O que seria o ganho? Não repetir. Aí ele fala, é louvável que se abdique, né? Olha, usou um palavreado realmente legal. Mas o que é? Se eu aprendi, é uma experiência nova, eu não vou cometer mais aquele erro, de forma simples. E na medida que eu não o cometo, realmente ele já é integral em mim,
nem preciso pensar das próximas vezes, né? Eu imagino assim, nós aprendemos, quando vamos lá fazer nosso exame da Carteira Nacional de Habilitação, sobre as luzes do semáforo. Então, temos até, não é legal, mas poderíamos infringir isso, como passar no vermelho, né? Mas podemos, aprendi e não vou passar no vermelho. Ótimo, maravilha. Essa é uma experiência que vai ficar, ficou. Mas não, vamos por outro caso. Eu resolvi, diante do meu livre-arbítrio, dar uma passadinha no vermelho. Aí houve, ou não, alguma consequência maior, por exemplo, um susto ou até um acidente. Aprendi, beleza, mas não é suficiente. Eu não vou repetir aquilo, aí sim, faz parte da nossa experiência, né? E desse nosso caminhar, né? Da evolução. Então, ao final, ele diz assim, abdique, né, da repetição dos experimentos, né? Errar nesse sentido, para o próprio bem, né? Aquilo, como já estou repetindo, desculpe, é aquela construção nossa, né, para o nosso, que repetimos de forma a causar qualquer tipo de mal, a afetar alguma coisa, né, com certeza voltamos para a escolinha para aprender, né? Essa escolinha mesmo que está aqui, Terra, né? Ou pela reencarnação, ou por uma situação, né, de, como que fala? Eu não quero usar a palavra castigo, uma situação em que nós somos levados a corrigir aquilo que cometemos. Então, eu passo, então, a palavra agora para a Maria Antônia, para as considerações. A resposta é bastante clara, né? Bastante objetiva. Realmente, nós estamos sujeitos a erro pela condição nossa ainda pouco evoluída, né? Mas é aquilo que o Doni afirmou, de acordo com a resposta, inclusive, né? À medida que nós cometemos erros e a gente ou vive uma experiência, e às vezes a nossa experiência, ela pode ser positiva e é ter realizado aprendizado, não precisa errar necessariamente, né? São tantas as experiências, e para a gente não errar, tem um elemento importante que precisa estar dentro de nós, que é nós estarmos conforme o determinismo divino, que é o determinismo do amor. Então, nós estamos correndo risco de ter erros? Estamos. Mas, se nós tivermos consciência do que, de fato, deve dirigir nossas atitudes, o risco de erro é menor. Então, naturalmente, nós não precisaremos repetir as experiências, não é? Agora, quando o erro acontece, nós vamos ter que repetir, como bem os exemplos que o Doni citou com relação ao aluno na escola, né? Então, eu vejo que o importante, para a gente não incorrer na repetição de erros, é nós termos a clareza e a consciência, e hoje nós já estamos um tanto mais evoluídos, né? E com acesso a conhecimentos, como é o da doutrina espírita, que nos auxilia a não reincidir no erro, porque nós sabemos qual é o propósito, né? Nós sabemos qual é o determinismo divino. O nosso determinismo divino é o amor, é caminhar no bem para todos nós. E a doutrina espírita nos mostra isso. Então, com essas condições, o nosso risco de errar é bem menor. Só essa observação que eu faria. Jimmy, devolvo a palavra para você. Muito obrigado, Maria Antônia. Só que que me chamou a atenção essa pergunta é que aqui ele chama muita atenção nas entrelinhas a respeito do livre-arbítrio, né? Que é aquela condição da liberdade absoluta, da nossa vontade de escolha, que se quer, o que se quer fazer e o que
não se quer fazer, porque à medida que realmente esse conhecimento vai aumentando, vai se solidificando através das experiências, como a Maria Antônia falou, no bem, então o espírito começa a adquirir uma consciência de si mesmo e começa a desenvolver com muita amplitude a sua inteligência. Então, isso me fez lembrar essa questão. É só isso que eu queria comentar. Agora a próxima é a André. Então, eu vou para a pergunta. 139. Posso fazer a leitura, então, da próxima? Tá? Da 139. Pergunta do grupo espírito, né? Do grupo espírita, né? Lá de Pedro Leopoldo Luiz Gonzaga. Se na luta da vida terrestre existem circunstâncias por toda a parte, qual será a melhor de todas, digna de ser seguida? Resposta de Emmanuel. Em todas as situações da existência, a mente do homem defronta circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. A circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre a do primeiro, a fim de que o segundo seja iluminado, destacando-se essa mesma circunstância pelo seu caráter de benefício geral, muitas vezes com o sacrifício da satisfação egoística da personalidade. Em virtude dessa característica, o homem está sempre habilitado em seu íntimo a escolher o bem definitivo de todos e o contentamento transitório do seu eu, fortalecendo a fraternidade e a luz, ou agravando o seu próprio egoísmo. Então, a primeira consideração é da Maria Antônia. Ele é bastante claro também com essa resposta. De fato, a encarnação, a nossa experiência de vida, seja no plano carnal quanto no plano espiritual, elas são regadas de muitas oportunidades. Ele chama aqui de circunstâncias, né? São oportunidades para nós escolhermos. Só que essas oportunidades, elas estão entre o determinismo divino. E o que é o determinismo divino? É o progresso nosso, trilhando nossa caminhada no bem, né? Tendo como meta principal o amor e a perfeição. E o determinismo humano, que está sujeito a erros, que está sujeito ao controle das nossas imperfeições e que está sujeito, inclusive, ao nosso próprio egoísmo natural, pela nossa não evolução suficiente ainda. Daí ele recomenda que a gente sempre procure seguir como luz do nosso caminho, como farol do nosso caminho, na escolha das circunstâncias em que vamos trilhar a nossa vida, pautado no determinismo divino. Mas quem é que nos ensina qual é o determinismo divino, senão Jesus? Então, a melhor forma que nós possamos agir no mundo e escolher o caminho que nós desejamos fazer é nos basearmos no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da fraternidade. Mas para trilharmos esse caminho, ou nós temos que progredir espiritualmente. Nós sabemos que tem gente na Terra que não conheceu, ou pelo menos na atual experiência encarnatória, nem sequer conheceu Jesus, porque está vivendo numa outra região que não teve contato com o Evangelho de Jesus. Mas, pelas suas características espirituais, pelas suas próprias características íntimas,
ele pode trilhar o seu caminho no bem e acelerar o seu progresso espiritual. Não criar entraves para o seu progresso. Mas a nós que somos cristãos, a nós que tivemos a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus, nós, além, né, de conhecermos todo esse processo do determinismo feminino, nós temos o Evangelho como manual de conduta na Terra. E que se nós realmente quisermos seguir as circunstâncias mais favoráveis para o nosso progresso e não ter que ficar repetindo experiências, nós podemos nos pautar no Evangelho de Jesus, que é o melhor caminho. E ainda nós que somos espíritas, temos ainda a luz da doutrina espírita, que vem ampliar a compreensão nos ensinamentos de Jesus e que nos acentua, nos mostra a importância de nós buscarmos a transformação íntima, a nossa mudança íntima, a nossa transformação moral, que nos auxiliará a alcançar patamares mais evoluídos e realmente alcançar o progresso que nós necessitamos. Então, nós podemos escolher, na luta terrena, temos muitas circunstâncias, mas como saber escolhê-las? A melhor forma de saber escolhê-las é pautar-nos sempre seguindo o determinismo divino. E onde é que está escrito esse determinismo divino? Está em primeiro plano na nossa consciência, mas como nós ainda estamos bastante imperfeitos, nós temos à nossa disposição o Evangelho de Jesus e nós, como espíritas, ainda temos a nosso favor conhecimento da doutrina espírita, que nos esclarece, inclusive, sobre essa questão do determinismo divino. É isso que eu tenho para comentar. Daí eu passo a palavra, então, para o Odine. Maria Antônia, eu acredito que eu tenho muito pouco para acrescentar, mas no dia a dia do nosso, que você nos faz lembrar que realmente que a gente tem que trabalhar bastante para que as nossas ideias, os nossos projetos de vida não estejam naquela questão da empolgação, mas que tudo seja lógico e que as escolhas sejam acertadas para que os resultados sejam bons e para que realmente essa confiança cada vez mais aumente, mas em função de tudo que você acabou colocando, porque a autoestima, quando ela é muito bem trabalhada, é uma sensação de felicidade. Então é tudo isso que o Evangelho nos traz para nós. É só isso que eu queria acrescentar. Eu passo agora para o Doni. Sua vez, Doni. Doni, agora é você. O que eu achei interessante, né? Digna de ser seguida. Dentro da questão 139, né, ao final, até a pergunta, digna de ser seguida, né? E o que eu achei interessante, né? Está aí mais uma escolha nossa. É o nosso livre-arbítrio, é o que nós somos, a nossa personalidade, né? E aí alguns vão se apegar a diversas ou religiões, ou doutrinas, ou seitas, ou até não acreditar em nada, ser totalmente ateu, ou tem algumas outras denominações, né, mais materialistas. E o que importa, na verdade, né, é como ele diz aqui, e a Maria Antônia frisou muito bem, é aquela, né, aquela do amor, conhecendo ou não o Cristo, se dizendo ou não cristão, se dizendo qualquer coisa, mas o que importa é o que nós estamos praticando, né? É isso que nos leva a ser melhor, isso que diz a respeito do ser seguido, né? Seguido por nós, né? Por nós, né? Lógico, quando nós temos uma trilha, nós temos um guia,
pronto, como deixou o Evangelho, né? Jesus deixou para nós o Evangelho como um guia, faz com que isso seja mais fácil, né? Na pergunta anterior, até estava escrito assim, direto ou indireto. Então, nós podemos aprender sem passar pela experiência do erro, quer dizer, aprender e não errar, né? É isso que Jesus trouxe para nós, e muitas outras filosofias aí do mundo. Mas nós escolhemos, né, o cristianismo, e dentro do cristianismo, né, a doutrina dos espíritos, assim como que acreditamos que vai fazer, que é digna de ser seguida pelo que nós somos, do que nós criamos ao longo de toda a nossa vida, né? É no que nos tornamos, né? E estamos aqui fazendo isso. Mas o que importa sempre são as obras, né? Então, é o que eu tinha a dizer, né? Então, a próxima questão é a 140, né? Quem vai fazer a leitura é a Maria Antônia. Questão 140 diz o seguinte: os astros influenciam igualmente na vida do homem? As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica, em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que estas lutem contra os elementos perturbadores, porque acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho. E este nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se a cada homem sob a influência que merece, sob as influências que merece. Dona, você primeiro que comenta. Sua vez. Maria Antônia, agora é o Jimmy. É o Jimmy, perdão. Então, vamos lá, Jimmy. Obrigado, Maria Antônia. Nessa questão ele deixa muito bem clara, né, que nós não podemos afirmar com plena certeza, em algumas situações, se o comportamento do homem poderá sofrer certas alterações, talvez como um estado de mau humor, de tristeza, que às vezes são causadas pelas condições ambientais, por exemplo, como um dia de calor, né? Aquele calor imenso, às vezes acaba aborrecendo algumas pessoas, tem uma influência orgânica, com questão de pressão, dor de cabeça, diversos tipos de mal-estar, né? Então, como também nos dias nebulosos, né? Tem a questão da chuva, que às vezes aquele que tem que pegar um ônibus público, então ele acaba ficando irritado. Então, o que Emmanuel reforça, por outro lado, é que cada um de nós deve receber as influências do que faz jus, né? Devendo cada ser se renovar os seus próprios valores, buscando realizações cada vez de mais alta nobreza. E Emmanuel, em outros momentos que eu já li, às vezes ele nos leva a entender com essa colocação que quais são as obras que nós devemos estar preparando. São aquelas obras nossas, íntimas, né, da reformulação do egoísmo, da questão da malquerença, da prática da caridade. Às vezes nós estamos no trânsito, às vezes acabamos ficando assim, comprando uma briga, ofendendo alguém que passa, às vezes alguém, um motociclista, um transeunte, às vezes uma pessoa que está andando de bicicleta. Então, essas são as situações que devemos superar e poder compreender, porque cada um está ali com uma situação a ser desenvolvida. Um pode estar buscando medicamento, o outro pode estar indo para o trabalho, o outro pode estar buscando o filho na escola. Enfim, cada um tem um motivo por estar ali, né?
E na medida que realmente esse determinismo de Deus é o do bem, e Emmanuel nos diz, né, que os que se entregam realmente a Ele, nós vamos estar triunfando sobre o mundo. Então, esse triunfo que eu entendo aqui são realmente contra aqueles elementos destruidores, como que ele menciona. A questão que quando nós nos deixamos levar pela ambição, pela vaidade, então nos chama a atenção que, sim, nós sofremos influências, mas dentro dessas observações, a influência dos outros ocorre somente com a nossa permissão, né? Se nós queremos que os outros nos influenciem negativamente ou positivamente, mas para isso o saber está aí. Somente seremos influenciados negativamente quando a nossa mente estiver viciada no mal, quando nós não combatemos a questão da edificação das ideias do bem em nosso íntimo. E é essa obra e essa luta que Emmanuel nos chama a atenção. Eu passo então para o Doni, por favor. Sua vez, Doni. O Doni está com problema no seu. É comigo. Eu fiquei, eu fiquei surpreso, né, com a resposta que as antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. Até então, eu sempre considerei isso, né, nem vou falar a palavra, mas como algo, né, totalmente desnecessário, uma brincadeira, uma forma aí de encher quadrinhos de jornal, né? E tem profissionais que vivem disso, fazem mapa e tudo mais, mas aqui ele falou, sim, e aí ele explica, né, o campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico em informação orgânica e em seu nascimento na Terra, né? Que tem, né, por exemplo, todos nós acho que sabemos, né? Eu nasci sob a influência de Júpiter, né? Aí a gente sabe até os nossos signos, né? E se você lê e olha, hoje o que favorece e o que não favorece, né? E o que Emmanuel quis dizer aqui, que eu interpretei assim, independente daquilo que é favorável ou desfavorável, a tua luta diária, quer dizer, as suas superações, mesmo que sejam contrárias àquilo que é desfavorável, elas seguem. E não é isso que vai fazer qualquer impedimento das suas atividades. Então, né, no bem e tal, e também não terceirizar, né? Falar, olha, eu sou assim, eu fiz isso por causa da influência dos planetas. Justo hoje, a confluência de Plutão com Júpiter e tal, me deixam mal. Quer dizer, mal no sentido de fazer mal, né, aos outros. Então, também não terceirizar. Mas, assim, tirando essa parte, para mim ficou muito claro que existe uma influência, sim, né, são influências magnéticas, né, mas que elas não devem, se elas nos afetarem, nós temos que superar e seguir em frente, né? E que aquilo que a gente deve seguir, estar firme mesmo, são nos ensinamentos que Jesus nos deixou através do Evangelho, né? O restante, nessa escola chamada Terra, né, que seja desfavorável o que for, nós temos, porque ele está repetindo isso, né? Nós temos que seguir em frente. Lógico, no caminho do bem, né? Praticando o bem, se possível. Tá? Então, da minha parte, foi o que eu entendi. A Maria Antônia, então, faz o encerramento dessa questão, né, Maria Antônia, com as considerações finais. Tá. Eu achei interessante essa pergunta. Eu não sou a fã desse tipo de avaliação, né?
astrológica, mas me chamou a atenção e eu acho perfeitamente compreensível quando nós imaginamos que o Criador, tudo que foi criado no universo, existe uma influência natural de uns sobre os outros, né? Dos interplanetários, influências interplanetárias, e, consequentemente, influências dos elementos dos próprios planetas, em decorrência do próprio magnetismo, né? Cósmico, do magnetismo de cada planeta e do magnetismo do nosso próprio planeta, que é o nosso corpo físico. Né? Então, nós estamos envolvidos de um banho de energia, de trocas energéticas. E tudo isso, o que mais me chamou a atenção é o fato dele afirmar que tudo isso nos são oportunidades de experiências, de aprendizado, que nos favorece, inclusive, as lutas diárias. Mas, sabendo que tudo isso acontece, como vocês já disseram, cabe-nos, sim, nós sabemos trabalhar com essas situações, entendendo-as que elas são componentes da nossa luta diária, não deixá-las que elas impeçam o nosso progresso, até porque esses elementos favorecem o nosso crescimento espiritual no sentido de tomada de decisões, de escolhas, o que nos leva daí, consequentemente, à medida que nós fazemos escolhas, nós vamos desenvolvendo cada vez mais o uso do nosso livre-arbítrio e com a consciência de que nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Nós estabelecemos o determinismo na nossa própria vida. Pode haver a influência que houver em volta de nós, mas, em última escala, somos nós que fazemos a escolha, e se a nossa escolha não for feliz, nós teremos que reaprender. A experiência, uma nova experiência nos será dada para aprender. Então, achei, que me chamou muita atenção é o fato de a gente ter nessas oportunidades, nessas influências, a oportunidade de luta mesmo, de crescimento, de aprendizado. Mas isso não significa que elas vão nos impedir de progredir, porque finalmente, dessa nossa vivência, está a nossa decisão final, a nossa escolha. E a nossa escolha vai determinar o nosso amadurecimento, o nosso aprendizado, o nosso crescimento. E se não der bom resultado, as consequências virão, que é uma nova oportunidade de aprendizagem. E, no entanto, nós temos aí, como ele fala aqui, né, acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho, e este nos ensina que a cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob a influência que merece. Então, é exatamente isso. Se nós sofremos todas essas influências são oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa luta diária. Mas da maneira como nós lidarmos, nós poderemos ter sucesso, aprender, progredir. E aí nós vamos criando um novo campo magnético, e daí ele diz assim, todos nós, cada homem, né, achando sobre a influência que merece. Porque nós vamos criar condições de merecimento nosso próprio. Que nós vamos viver as consequências daquilo que fizermos. Então, nós estamos criando um novo campo energético a cada nova atitude que tomamos. É isso que eu tinha para contribuir. Jimmy? Dá tempo para poder... Ele faz a leitura do 141. Tá bom, então. Vamos lá. Dá. 142, né? Não. Né?
141. 141? 41. Tá. Há influências espirituais? Há influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na Terra como no espaço? Na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas, e como nosso trabalho humilde é uma apologia ao esforço de cada um, ainda que temos de reconhecer que cada homem recebe as influências a que faz jus, compelindo a cada coração a renovar seus próprios valores em marcha para realizações cada vez mais altas, pois que o determinismo de Deus é o do bem, e todos os que se entregarem realmente ao bem triunfarão de todos os óbices do mundo. Passo a palavra para o Dônia. Doni. Doni, sua vez. Essa questão vem na mesma linha da anterior. Tá. Essa questão vem na mesma linha da anterior e da próxima, né? A anterior fala da influência dos astros e essa aqui é a influência do nome, né? Vocês sabem, a maior parte de nós, né, a família escolheu o nome. Isso pode ter sido intuído. E hoje existem estudos, né, para escolher o nome, sabendo o dia, a hora que vai nascer, tudo mais, qual seria o nome mais próprio, assim como foi falado anteriormente da influência dos astros, e como esse nome influenciaria de forma a facilitar. É lógico, não iríamos escolher um nome que ia ainda mais dificultar essa reencarnação, né? Mas ele coloca um esclarecimento no início, que ele fala assim: temos a simbologia sagrada das palavras. Então, o nome, sim, tem alguma influência, né? E aí ele diz que não dá para explicar isso, porque envolve, né? Ele fala um grande volume de considerações especializadas. E ele diz o seguinte: e o que nós temos aqui a te dizer, que é igualzinho na questão anterior, né? Independência da influência dos astros, independente do nome, nobre ou não, que você escolheu, ou que foi estudado por computadores, ou seja lá como for, né? Você tem uma tarefa, um trabalho aqui nessa reencarnação. E esse trabalho diz respeito à sua evolução espiritual. E essa evolução espiritual virá das suas obras. Erros e acertos, como está lá na primeira questão que nós lemos hoje, né? Que nós podemos errar. Mas se errou, aprendemos, vamos corrigir a rota. E tenhamos influência ou não dos astros, tenhamos ou não influência do nome, nós temos aqui seguir nosso caminho, e se for desfavorável, nós teremos que superar isso, né? E aí, como ele fala assim, né, a cada coração renovando seus próprios valores, né? E é assim o caminho do aprendizado. Quer dizer, o que ele quis dizer, olha, não vamos falar de nome, porque isso é muito complexo. O que eu quero reafirmar para vocês, e reafirmar, é que nós temos uma marcha de progresso, uma marcha de evolução. E é isso que se espera de nós, espíritos criados imortais, né? Determinados, essa é a grande determinação, a angelitude sob a misericórdia e o amor divino. E tudo o mais, até são pequenas consequências
perante isso tudo, né? E aí, ao final, ele disse, eu vou ler porque é impossível dizer melhor do que isso, né? Pois o determinismo de Deus é do bem. Esse é o grande... Olha, o determinismo, ele vem desde o do momento que iniciamos o item experiência, ele vem sendo colocado para nós. E é uma questão sempre que ela é de difícil compreensão, né? Porque ela é muito dinâmica. Ora é, ora não é. Ora é mais ou menos, ora ela é completa, né? Mas ele fala assim: a grande determinação é que nós estamos sobre o determinismo de Deus, que é do bem. E a todos os que se entregarem realmente ao bem, nós, né, triunfarão de todas as dificuldades do mundo, as astrológicas, influências de nome, e aí vai. Aí depois vai aparecer aqui dos números e tal, né? Mas fica para a próxima. Então, o que eu tinha que dizer é isso. Deixo agora para a Maria Antônia. Eu não tenho mais a acrescentar, acho que está bem clara a resposta dessa pergunta e está bem relacionada com a anterior. Acho que, dado o tempo, já não tem necessidade mesmo de acrescentar nenhum comentário. Jimmy, você quer acrescentar alguma coisa? Não. Eu acredito que, pela explanação da pergunta anterior, ela é bem similar. Nós já comentamos sobre isso, né? Então, não vejo necessidade de complementação, não. Acho que a gente já pode partir para esse final. Posso, então, conduzir, Doni, o encerramento, prece? O Jimmy não tem comentários. Eu posso já Então, partir para a Maria Antônia, prece? então, a gente pode... Isso. Só aquele recadinho de sempre, ao final, né? Para que as pessoas nos enviem mensagens com perguntas, com considerações, com críticas, o que quiser. Os meios de contato estão passando aí embaixo. As perguntas serão respondidas no próximo programa, porque ele é gravado, tá? É ótimo, gostamos muito de responder, tá? Faz com que a gente estude e, por favor, fique bem à vontade. E aí, então, eu peço que a Maria Antônia faça, né, a prece de encerramento de mais esse programa. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso amado Mestre, e aos benfeitores espirituais que estão sempre conosco nesta tarefa. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela bênção de já termos alcançado o nosso processo evolutivo até aqui, e que possamos, Senhor, com as direções do Santo Evangelho de Jesus, e hoje abençoados com o conhecimento da doutrina espírita, acelerar esse processo de crescimento, procurando nos mantermos sempre no caminho do bem, dentro do determinismo divino. Que possamos, Senhor, nos esforçarmos a cada dia mais para nos conduzirmos nesse caminho do bem. Que possamos, Senhor, estabelecer a transformação moral no nosso psiquismo, a fim de que nos tornemos cada vez mais amorosos, fraternos e sigamos em frente no nosso progresso espiritual. Que a paz do Senhor bom Deus, de Jesus, nosso amado Mestre, dos bons amigos espirituais, nos acompanhe no decorrer desta noite e desta semana. Que sua paz permaneça conosco, agora e sempre. Assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.